Queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, com a graça do nosso Pai Criador, nos reunimos nesse espaço de bênçãos, de muita luz, de muito entendimento para cada um de nós. Portanto, meu abraço a todos vocês, que o Deus de amor, que o Cristo de Deus nos abrace fraternalmente nesse instante, espiritualmente, para que nos sintamos unidos em torno de um só objetivo. O objetivo de nos energizar, fortalecer e nos sentir então, a partir daí, capazes de seguir adiante na nossa caminhada, apesar de todos os percalços, mas com toda a força em Cristo, para podermos vencer, transpor os obstáculos de que foram marcados por Deus, para que possamos, então, com êxito, com dignidade, com muita força, com muito amor, vencê-los. Portanto, obrigado por todos estarem juntos, de mãos dadas espiritualmente, neste momento. Nós vamos então nos preparar para a nossa reunião nesse instante, através, é claro, de uma prece, buscando o nosso Pai maravilhoso, misericordioso, a fim de que todos nós, unidos em um só pensamento, possamos nos auxiliar, criando um ambiente fluídico, energético, de que tanto nós precisamos. A atmosfera espiritual de que todos nós necessitamos. Que esta atmosfera possa nos envolver a todos. Uma atmosfera que gere a serenidade, a saúde espiritual e saúde física para todos nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este momento especial que nos oferece. Um momento especial onde temos a oportunidade, Senhor, de estudar um pouco mais os teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, pela tua bênção de estar nos amparando por intermédio dos teus emissários, amigos espirituais, que nesse instante, Senhor, os amigos espirituais, levando as tuas energias, atinja e se estenda aos companheiros, irmãos, irmãs, que nesse instante participam conosco dessa reunião. Que a tua paz se faça, Senhor, nos corações, no íntimo das pessoas que estão nesse instante conosco, participando desse momento de oração e de aprendizagem. Querendo, é claro, Senhor, que a tua vontade seja feita em primeiro lugar e que cada um de nós possa receber de acordo com os seus merecimentos. Portanto, com a prece que o Senhor nos ensinou, nós rogamos a permissão para iniciarmos esse momento de estudos, de reflexões, que aqui nos encontramos, Senhor. Portanto, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que formos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, ó Senhor, cair em tentações. Não nos deixeis sermos tomados das nossas mazelas, mas nos livrai, Senhor, de todos os males, todas as quedas morais e espirituais. Porque vosso é o poder, o amor e a misericórdia infinita, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
e que assim seja. Muito bem, queridos irmãos, queridos amigos, de olhos fixos neste horizonte do mar que se nos apresenta através dessa imagem. Olhando então as águas cristalinas aqui nos colocada, o horizonte do céu sobre o mar, iniciamos esse instante de aprendizagem. E nós iniciamos e vamos nos apoiar na mensagem de Emmanuel. Essa mensagem de Emmanuel que se encontra lá no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É a lição 87, ela está lá no livro Vinha de Luz, na página 97. Para aqueles que quiserem fazer aí um acompanhamento, acompanhar aí conosco com o livro Vinha de Luz, né? Então, o livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, dá-nos a oportunidade de, então, juntos fazermos aquela reflexão, como sempre, em torno do Evangelho de Jesus, que tanto nos ajuda, que tanto nos esclarece. E essa mensagem começa, tem como título, vamos assim lembrar primeiro, Olhai, olhai. E ele cita uma passagem que está registrada lá em Marcos, no capítulo 13, versículo 33, que diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. De imediato, nós temos uma reflexão a fazer em cima dessa passagem, dessa fala de Jesus registrada por Marcos lá no capítulo 13. Porque ele fala, ele recomenda, olhai, depois vigiai e orai. Mas ao mesmo tempo, ele alerta dizendo que precisamos sim vigiar e orar. Mas por quê? Pelo fato de não sabermos quando chegará o tempo. O que Emmanuel nos esclarece? O que nós podemos entender por esse tempo? O que ele quer dizer com esse tempo que está para chegar? Porque ele disse: não sabeis quando chegará o tempo. Quando ele usa esta expressão, aqui está se referindo aos momentos cruciais para a humanidade. Cruciais e necessários, os momentos provacionais, purificadores, aonde promove momentos estes que promove, provações estas que promove a decantação, a lapidação do espírito humano, favorecendo o espírito humano, ou seja, a humanidade, a estar ainda mais capaz, não tecnologicamente, não materialmente, mais capaz espiritualmente. Quais são esses momentos? O que caracteriza esse momento, esse tempo de lapidação? São justamente todas as calamidades, todas as situações que nós as enxergamos de forma temerosa, geralmente, porque as nossas estruturas ainda não conseguem enxergar esses momentos como lições abençoadas,
como oportunidades abençoadas para o nosso ser, para nós, espíritos eternos que todos nós somos. Quando surgem então as enfermidades, cada um de nós, de forma amedrontada, desesperada, alguns até se entregam ao desequilíbrio. Cada um de nós, de alguma forma, nesse grau evolutivo que nos encontramos, ainda nos comportamos, lógico, ainda nos comportamos mal diante destes momentos de purificação. E acabamos, às vezes, por pensar o que não devia, falar o que não devia e, por que não dizer, agir como não devia, tomar atitudes, ações que não devia, que não condiz com a oportunidade e, mais ainda, não condiz com as leis divinas. Lembrando então que esse momento é muito importante, seja ele de dor, seja ele de sofrimento, lembrando que o sofrimento ele é dispensável. A dor é necessária. É inevitável a dor, mas o sofrimento é dispensável. Por quê? Porque cada um de nós, dependendo de como nós nos relacionamos com os momentos difíceis, se nós nos relacionamos com esses momentos difíceis com compreensão, com olhar voltado para a misericórdia divina, para os desígnios e compreensão destes mesmos desígnios de Deus, entendendo e aceitando e aproveitando bem o momento para o nosso crescimento espiritual, fazendo uma reflexão de nós mesmos, fazendo uma revisão do que vai dentro de nós, fazendo uma reflexão em relação a velhos hábitos, a fim de modificá-los, a fim de destruí-los, a fim de desfazer desses velhos hábitos, aqueles velhos móveis que não mais utilidade existe, destruir em nós aquele velho homem apinhado de hábitos negativos, pensamentos, conceitos negativos, comportamentos que mais parecem móveis, destrutivos e incompatível com o panorama espiritual da Terra atual, as necessidades atuais, inúteis ao nosso progresso, à nossa caminhada evolutiva. Tudo que atrapalha hoje, tudo que cria empecilho ao nosso processo evolutivo, deve ser extirpado, arrancado do nosso ser, da nossa caminhada, da nossa estrada evolutiva. Porque o grande objetivo para cada um de nós é e será sempre a evolução espiritual. A evolução espiritual. Então Emmanuel vem dizendo para nós que Marcos, nessa passagem, Marcos registra determinada fórmula de vigilância e que revela nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas das vezes, referimos-nos ao orai e vigiai. Nós todos nos referimos constantemente a essa fala de Jesus. Orai e vigiai. Sem até meditar-lhe a complexidade e a extensão dessa frase. Diz Emmanuel que é indispensável
guardar os caminhos imprescindível, se torna então movimentar mobilidades e possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. Então é indispensável, diz Emmanuel, resguardar esses caminhos, aproveitando bem os caminhos que se nos apresentam, a fim de fazer com que, nessa caminhada, estejamos movimentando entendimento e captando as mensagens que vêm através das possibilidades de sermos felizes, praticando, diz Emmanuel, e vivendo na esfera do bem. Entretanto, essa atitude, ela não dispensa, quando caminhamos em processo evolutivo, nas nossas diversas oportunidades vinculados a novos corpos físicos através da reencarnação, não dispensa uma visão com entendimento, porque devemos caminhar, diz Emmanuel, com entendimento, porque senão, assim vamos entender, passando sem o entendimento pelas diversas oportunidades no planeta Terra, convivendo com as diversas oportunidades de lapidarmos-nos cada vez mais, se não houver o entendimento extenso do porquê e o aproveitamento espiritual daquilo que nos vem como oportunidade de evolução, se não houver esse entendimento alongado que vai além da matéria, além daquele olhar materializado, ficamos quase que passando uma existência em vão. Emmanuel ainda diz que o imperativo colocado por Marcos na sua fala, no seu registro da palavra de Jesus, ao princípio da recomendação de Jesus, é de valor inestimável a perfeita interpretação do texto. Diz que é preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Então Emmanuel coloca expressões culminantes, indispensáveis. Examinar, ponderar, refletir. São 3 pontos que Emmanuel ressalta para nós. Diante da caminhada das diversas circunstâncias que nós vivemos e vamos viver, venhamos a viver, devemos, para que o desequilíbrio e as ações e as más escolhas não aconteça, devemos examinar, parar, não agir por impulso, movidos pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pelas nossas mazelas, mas sim parar, refletir, examinar o que está acontecendo em nossa vida, perguntar a nós mesmos por que isso está acontecendo, como aproveitar bem esse momento para que eu cresça espiritualmente. Fazendo isso, eu estou examinando. Estarei também ponderando, estarei refletindo, quando assim eu faço, quando eu tenho esse tipo de comportamento. E isso me faz crescer, me faz enxergar-me, me faz entender-me, e então favorecerei em mim dessa forma o processo da reforma íntima, melhorando a qualidade de nosso
caminhar, dando-me então mais qualidade espiritual, qualidade de vida espiritual. E Emmanuel continua dizendo para nós, dando algumas explicações, dizendo que discernir é a primeira preocupação da sentinela. É preciso discernir. Quando paramos para examinar, nós abrimos espaço para que o senso de discernimento se desenvolva em nós, funcionando. E então temos ali, naquele momento que paramos para examinar e refletir, a oportunidade de então discernir, enxergar com clareza o que está acontecendo e por quê. E como melhor trabalhar e viver e se relacionar com aquele momento que está acontecendo. Estou vivendo. Então, Emmanuel diz, discernir é a primeira preocupação da sentinela. Se estamos em vigília, é preciso refletir, é preciso examinar, para então podermos discernir. O discípulo, diz Emmanuel, que o discípulo não pode, o discípulo somos todos nós, seguidores do Mestre Jesus, aprendizes do Evangelho de Jesus. Ele diz que o discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Mas também Emmanuel vem nos dizendo nessa mesma mensagem, recomendando: olhai o trabalho de cada dia. Porque nós vimos lá no relato de Marcos, está registrado lá no capítulo 13, versículo 33, no início da frase, ele diz: olhai, vigiai e orai. Primeiramente ele fala, olhai. Então, Emmanuel, aproveitando esse esclarecimento, ele diz: olhai o trabalho de cada dia. Observemos, olhai. Observemos o trabalho que nós, todos os dias, de alguma forma, neste ou naquele quadrante, desenvolvemos. Olhai o trabalho de cada dia, pois o serviço comum, diz Emmanuel, o serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Tudo que se passa, tudo que nós vivemos, as circunstâncias diversas de trabalho ou não, do dia a dia que nós, no cotidiano, vivemos, está repleto de mensagens proveitosas para nós. Mensagens proveitosas para o desenvolvimento do âmbito do espírito, e assim possamos aproveitar bem. E Emmanuel diz que devemos fixar as relações afetivas. Fixar as relações afetivas. São estas portadoras de alvitres necessários ao nosso equilíbrio. Mas Emmanuel também diz que devemos fiscalizar as circunstâncias, observando as sugestões que nós, assim, nessas circunstâncias, estas mesmas circunstâncias, lançam para o centro de nossa alma, como instrumentos e elementos indispensáveis para o nosso processo de aprendizagem. Na casa sentimental, reúnem-se
as inteligências invisíveis que permutam, que trocam impressões convosco, com cada um de nós, e em silêncio, diz Emmanuel. Então, nessa permuta, no campo sentimental, ali se encontra o núcleo de inteligências, de vibrações sendo permutadas. É aonde as diversas vibrações provindas de outras inteligências, de outras mentes, de irmãos e irmãs nossas, ali se entrelaçam invisivelmente aos olhos de cada um de nós. E então ali se promove trocas, permutas de um mundo de impressões diversas com a gente mesmo, no silêncio da nossa alma, do nosso campo mental. E se nós não estivermos determinadamente conosco, desenvolvendo o que Jesus recomendou nesse registro de Marcos, no capítulo 13. Olhai, se não estivermos olhando, não estivermos vigiando e orando, como vamos discernir o que é proveitoso para nós nesse momento dessa permuta no campo sentimental de cada um de nós, dessas vibrações? Como vamos discernir aquelas as que não devem permanecer e as que devem? Como vamos saber quais devem ser descartadas e quais devem permanecer guardadas como lições proveitosas para o nosso crescimento espiritual? Eu preciso fazer com que esse discernimento aconteça. Nesse silêncio, nesse campo de permutas, eu tenho que ter a capacidade de discernimento para escolher bem, Emmanuel, então, nos esclarece muito bem, e fazendo a sua conclusão, ele diz para nós, Emmanuel: detendo-vos na apreciação do dia, seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Então ele encerra dizendo: olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, depois de olhar, de refletir, de ponderar, naturalmente, depois disso, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Com proveito. Pois bem, queridos irmãos, aí está esse manancial de reflexões de uma matéria-prima espiritualizante para nós. Que nós possamos não apenas ficarmos em torno da apreciação da beleza da mensagem, mas que façamos uma reflexão profunda e depois promovemos um movimento favorável às modificações em nós. A aplicação desses mesmos ensinamentos, dessas mesmas recomendações em nós mesmos, para que possamos aí então iniciar, ou se já iniciamos, é claro, possamos ainda mais acelerar o processo de evolução, de melhorias em nós cada vez mais. Muito bem, queridos irmãos, esse é o recado, esta é a reflexão do momento de hoje. Nós, do Centro Espírita Chico Xavier, de Cesarina, Goiás, nós ficamos
muito agradecidos por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado. Mas que vocês se abracem, se amem uns aos outros, como recomenda o Mestre Jesus, em especial neste momento e em todos os outros momentos que porventura tiverem de surgir os momentos difíceis ou não. Estejamos prontos para sermos cristãos em qualquer circunstância. Nos preparemos então para receber o passe. Vamos buscar aquele copo com água, a jarra ou qualquer outra vasilha que você queira e nos preparar para um passe à distância, esse passe virtual, né? Onde a equipe espiritual com certeza irá visitar cada um de vocês em seus lares, nesse instante aonde você estiver, promovendo aí a transfusão de energias de que você e eu, todos nós, tanto necessitamos. Então nos preparemos, vamos fechar os nossos olhos, vamos sentar-nos confortavelmente, tranquilo, vamos tranquilizar os nossos pensamentos, desacelerar os nossos pensamentos, tirar aí o excesso de preocupações do âmbito da matéria, de nosso íntimo, e então dar espaço para a mentalização de Jesus. Na sua figura magnânima, trazendo-nos com os seus braços abertos, o seu abraço espiritual para cada um de nós. Dizendo para nós, com profunda serenidade: irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação, na acústica mental de cada um de nós, reflete como um eco, trazendo-nos luz para a nossa consciência. Senhor, na sua bondade infinita, ilumina o nosso ser, fortalecendo cada um de nós para essa caminhada que nos encontramos. Que nessa caminhada espiritualizante, Senhor, que tanto nós também te agradecemos por essa oportunidade, o Senhor nos ilumine, a fim de que tenhamos a capacidade, Senhor, de escolher bem, de nos comportar bem diante das diversas situações de aprendizagem que o Senhor nos envia. Que eu saiba compreender, tolerar, especialmente que eu saiba perdoar, esquecer ofensas, entender o meu próximo e entender-me, amando-me, para poder então amar o meu irmão, a minha irmã, o meu próximo. Que eu aprenda, Senhor, então, a ligação profunda e forte entre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento especial. Pelos teus emissários, amigos espirituais, nesse instante, ao meu lado, derramando sobre o meu organismo físico e espiritual os fluidos benéficos de que tanto eu preciso, me fazendo mais forte, mais animado, em condições de caminhar de forma mais proveitosa, Senhor. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Que esse momento se estenda aos familiares meus,
de cada um daqueles que nesse momento aqui está participando, que os seus familiares sejam envolvidos, Senhor. Familiares estes encarnados e desencarnados. Que os ambientes de suas casas e seus lares, as suas atividades, Senhor, sejam envolvidas de energias positivantes, a fim de que então o êxito esteja presente através do merecimento e da ação positivante de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que a tua paz e a tua vontade se faça em primeiro lugar. E que assim seja feita a vontade do nosso Pai Criador. Obrigado, Senhor. Obrigado, meus irmãos. Obrigado por mais essa oportunidade que vocês aqui nos dá, em nome de Deus, de nós estarmos todos juntos novamente. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por essa confraternização entre nós, através dessa reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier. Que esta se estenda e chegue a todos os municípios. Um abraço especial a todas as outras casas espíritas de todos os outros municípios, de todo o nosso estado, de todo o nosso Brasil, que pela internet participam com certeza deste momento. E recebam o nosso carinho por parte da direção do Centro Espírita Chico Xavier de Cesarina, Goiás. Receba o nosso abraço, o nosso agradecimento e a nossa grande satisfação por vocês estarem participando conosco. Que o nosso Mestre Jesus, na sua misericórdia, envolva sempre a cada um de vocês, a cada um de nós, dando-nos então uma nova oportunidade de semana que vem nós estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, queridos irmãos, e até a próxima semana. Até a próxima reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier de Cesarina, Goiás. Deus os abençoe e os ilumine e tenham todos vocês um ótimo e feliz final de semana.